A terceira posição que o pronome pode ocupar em relação ao verbo é a mesóclise, isto é, o pronome átono é colocado no meio da forma verbal. Isso só ocorre na nossa língua quando o verbo estiver no futuro simples do presente ou no futuro simples do pretérito do indicativo. Veja algum exemplo para frisarmos esse assunto. Diante da noção da incorporação imobiliária, cabe frisar que na maior parte dos casos relativos a esse contrato especificamente, estar-se-á diante de uma relação de consumo. Vejam aí, o verbo no futuro é estará. Nós temos então a intercalação do pronome no futuro. Observe que antes do futuro simples do presente ou do futuro simples do pretérito do indicativo, se houver aí uma das palavras ou expressões que possam provocar a próclise, então não se colocará o pronome na posição mesoclítica, e sim na proclítica, isto é, antes do verbo. Veja um exemplo. Nada lhe direi. Eu não vou escrever nada dir-lhe-ei. Eu vou escrever nada lhe direi. Isto é, o pronome lhe colocado antes do verbo, embora ele esteja no futuro. Então a oração completa ficaria: nada lhe direi, embora me obrigues. Outro exemplo é o que lhe diríamos se pudéssemos. Veja, é aquilo que lhe diríamos se pudéssemos. Os pronomes átonos nas locuções verbais oferecem, às vezes, algum tipo de problema. Locução verbal constitui dois ou mais verbos que vão funcionar como se fosse um verbo só, vamos dizer assim. Nós temos locuções verbais formadas com verbos no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Em locuções verbais de infinitivo e de gerúndio, se essa locução for afirmativa, o pronome pode ser colocado antes dos dois verbos, entre eles ou depois deles. Isto é, fica a escolha da pessoa onde colocar o verbo, porque as três formas são absolutamente corretas. Algumas mais usadas, outras menos usadas. Veja um exemplo. Nós lhe devemos dizer a verdade, ou devemos lhe dizer a verdade, ou ainda, devemos dizer-lhe a verdade, que é a preferida. As palavras vão se acumulando. Agora com gerúndio, eu posso dizer também, as palavras vão se acumulando, ou ainda, as palavras vão acumulando-se. As formas todas estão corretas. Se eu tiver locução com particípio, os tempos compostos, né, as locuções com particípio constituem os tempos compostos dos verbos, que são formados de um verbo auxiliar, que é o ter ou o haver, mais o particípio do verbo principal. Nesses casos, se a locução for afirmativa, o pronome é colocado antes dos dois verbos ou entre eles. Vejam os exemplos. Ele nos tem ajudado muito. Ou então, ele tem nos ajudado. As duas formas são corretas. Se as locuções verbais forem precedidas de uma palavra negativa que exige a próclise, só duas posições são possíveis se as locuções forem de infinitivo e de gerúndio. O pronome pode estar antes dos dois verbos ou depois deles. No caso do particípio, apenas uma posição é admitida, antes dos dois verbos, porque com o verbo no particípio, eu não posso pôr o pronome depois do verbo. Veja um exemplo. Não o pude prender. É uma locução de infinitivo, mas a oração está negativa. Então, o pronome colocado antes dos dois verbos, ou então, depois dos dois verbos. Não pude prendê-lo, que é a forma preferida. Não me estás ajudando. Negativa, uma locução de gerúndio, ou então, não estás ajudando-me, também permitida. E com o particípio, só uma forma é possível se a locução for negativa. Ele não nos tem ajudado, só usando o pronome antes dos dois verbos.
Os pronomes oblíquos, o, a, os, as, vão tomar uma forma diferente conforme a terminação do verbo que ele segue. Por exemplo, eu tenho a forma lo e a forma no do pronome oblíquo. Quando que eu vou fazer uso dessas formas? Quando o pronome oblíquo da terceira pessoa, que vai sempre funcionar como objeto direto, vem antes do verbo, a forma dele não muda, não se altera. Será o, a, os, as. Veja um exemplo. Não o ver, para mim, é doloroso. O pronome o, aí presente, antes do verbo, está na função de objeto direto, na sua forma normal. Ou então, nunca a encontramos aqui. A mesma coisa. Ocorre que quando o pronome está colocado depois do verbo e se liga a ele por hífen, que é o caso da ênclise, a forma desse pronome vai depender da terminação do verbo. Assim, se a forma verbal terminar em vogal ou ditongo oral, o pronome mantém a sua forma normal, isto é, o, a, os, as. Alguns exemplos com verbos simples: louvo-o, louvei-os, louvava, não sofre alteração, se o verbo terminar em vogal ou ditongo. Mas, se a forma verbal terminar em R, em S ou em Z, suprimem-se essas consoantes e o pronome ou os pronomes assumem as seguintes formas: lolá, los, las. Veja o que acontece. Eu vou escrever e vou dizer: vê-lo para mim é difícil. Esse vê-lo significa o verbo ver, que está no infinitivo, terminado, portanto, por R, mais o pronome o, que é o seu objeto direto. Eu suprimo a letra R, mas o pronome recebe um L. E o V, vê-lo, passa a ser acentuado, porque é uma oxítona, um monossílabo terminado em AEO. Veja outro exemplo: encontramo-lo na rua. O que é que significa isso? Ou encontramo-la na rua, a mesma coisa. Eu perco o S do verbo, mas o pronome recebe um L diante dele. Se, entretanto, a forma verbal terminar em ditongo nasal, aquele pronunciado um pouco pela boca, um pouco pelo nariz, o pronome vai assumir as formas no, na, nos, nas. Vejam aí um exemplo com ditongo nasal no verbo dão. O pronome não pode ter a forma normal o, dão-o. Soa muito mal. Então nós temos dão no, tem no, trouxeram na, põe na, que fica mais sonoro. A terminação verbal mos, que é característica dos verbos na primeira pessoa do plural, perde esse S final antes dos pronomes nos e vos. Veja um exemplo: damos-nos. Nós vamos perder esse S e fica damo-nos. Propusemos-nos. Nós vamos perder esse S, propusemo-nos. Essa alteração não ocorre com os pronomes te, lhe e lhes, onde o verbo mantém a sua terminação normal. Então veja: fizemos-lhe, propusemos-te. Com as outras pessoas verbais e com os pronomes oblíquos, exceção feita aos enumerados acima, não há alteração de tipo algum. Então vejam: pedistes-me, diz-lhe, faz-lhe, pusestes-vos, feriras-te. O verbo se mantém inalterado.